como nós temos nos aproximado de Jesus. Família Ruios, nós não temos oficialmente culto nesse domingo, estamos em recesso, mas é um prazer e uma alegria passar aqui para compartilhar com você e com a sua casa uma mensagem especial neste Natal. Sim, é Natal e nós estamos celebrando o nascimento do nosso Senhor Jesus, aquele que nos trouxe perdão, paz e vida eterna. No livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é um dos textos que eu me lembro ter decorado ainda quando eu era bem pequenininho e ele sempre marcou minha vida. O entendimento de quem Jesus é e o que ele significa para nós e em nós também. Nós já falamos anteriormente sobre a necessidade de olharmos para o Natal com um olhar correto, sem deixarmos nos influenciar ou nos perder com as ações econômicas ou culturais, ou com o simples fato de festejarmos, decorarmos a nossa casa, colocarmos luzes, reunirmos a família e presentear quem nós amamos. Tudo isso é maravilhoso, isso fala sobre generosidade, isso fala sobre amor, isso fala sobre compaixão. Essa data fala sobre amizade, sobre família e tudo isso, ou todos estes são princípios do reino de Deus, do reino de Cristo, né? Mas o mais importante, o centro, o cerne do Natal é o nascimento do nosso Senhor, é o nascimento do nosso Salvador. E é sobre isso que eu quero falar. Não só sobre o nascimento do nosso Salvador, porque eu e você já sabemos que na fé cristã, naquilo que nós vivemos e cremos, no Evangelho ao qual nós pertencemos, a ênfase do Natal não é o Papai Noel, não são as renas, muito menos os presentes e nem mesmo a mesa farta que nós temos nesta noite ou nesses dias aqui que nós estamos vivendo e celebrando o Natal. A ênfase do Natal é o nascimento do nosso Senhor. Mas o que eu quero falar nessa mensagem de hoje não é sobre a ênfase ser o nascimento de Jesus, mas como nós temos nos aproximado de Jesus. Como nós temos nos aproximado daquele que nasceu em nossos corações como Senhor e Salvador. E para isso eu quero ler com você aqui o texto do nascimento de Jesus, Mateus capítulo 2, o trecho onde os sábios do Oriente, ou os reis magos, eles vão até Jesus. O texto de Mateus capítulo 2 diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Presta atenção nessa expressão. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes, os mestres da lei, e lhes perguntou: aonde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém da terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém, disse ele, procurem o menino com atenção. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles até que, enfim, parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres e, ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e adoraram. Então abriram os seus presentes e os seus tesouros e o entregaram ouro, incenso e mirra. Uau, que texto poderoso. Vamos orar? Espírito Santo, ministra aos nossos corações através da Tua palavra nesse tempo. Nos instrua segundo a Tua verdade. E que tudo aquilo que vamos aprender aqui nos leve a um entendimento muito mais profundo de como nós devemos nos relacionar com o fato de Jesus ter nascido em nossos corações. Sim, Jesus nasceu em nossos corações e a pergunta é: como nós temos nos aproximado dele? O primeiro ponto que eu quero destacar com você aqui nesse texto é que os sábios foram guiados até Jesus por uma estrela.
Isso fala sobre a verdadeira motivação pela qual nos aproximamos do Senhor. Nós nos aproximamos porque desejamos sair de um lugar de trevas e andar em um lugar de luz. Olha o que o texto ainda de Isaías capítulo 9, versículo 2 diz: o povo que andava em grande escuridão viu grande luz. Para os que vivem nas trevas profundas, uma luz brilhará. O motivo de nos aproximarmos de Jesus é porque antes andávamos em trevas, entristecidos, angustiados, dominados pelo poder e pelo pecado, dominados pelo poder do pecado. Mas então encontramos ou enxergamos, fomos apresentados para uma possibilidade de viver na luz e nos aproximamos de Jesus. É essa motivação genuína que realmente nos leva verdadeiramente ao Cristo. Muitas pessoas têm tentado se aproximar de Jesus por motivações erradas, e eu preciso dizer algo a você. Nunca será possível se aproximar verdadeiramente de Jesus com as motivações erradas. Só é possível se aproximar de Jesus porque você quer andar na luz. Uau, que profunda essa identificação com esse texto. Os sábios foram até Jesus, guiados por sua estrela que iluminava. E nós precisamos nos aproximar de Jesus com a motivação correta, a motivação de andarmos na luz. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui é que os sábios não foram até Jesus para receber algo dele. Eles não foram até Jesus porque existia uma bênção no lugar onde Jesus estava. Eles não foram até Jesus porque existia algo extraordinário, um milagre extraordinário acontecendo, uma grande movimentação acontecendo. Eles não foram até Jesus porque eles iriam receber algo. Eles foram até Jesus porque eles precisavam presentear o Rei dos Reis. Eles precisavam entregar algo a Jesus. E esse é o segundo ponto que eu quero destacar com você. A verdadeira forma de nos aproximarmos de Jesus, o Rei que nasceu no nosso coração, é para entregar algo a Ele. Jesus veio ao mundo para se entregar por nós. Logo, a maneira correta de nos aproximarmos dele é para entregarmos algo a Ele como resposta àquilo que Ele fez por nós. 3 presentes foram destacados aqui nesse texto. 3 presentes que os sábios tiraram dos seus tesouros para entregar a Jesus, e eu quero aplicar isso aqui no seu coração nesse dia. Eles entregaram a Jesus ouro, incenso e mirra. O primeiro presente é o ouro. Ouro fala de riqueza, ouro fala de valor, ouro fala daquilo que é precioso. Sabe, na nossa cultura, quando nós ouvimos a palavra ouro, imediatamente a nossa mente é levada para essa percepção de valor, de preciosidade, de riqueza, de grandeza, né? E eu quero destacar isso aqui a você. Os sábios levaram ouro para Jesus e nós precisamos nos aproximar do Senhor entendendo que o maior valor está nele. Olha o que o texto de Mateus capítulo 6, versículo 21 diz: onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Nós precisamos ir até Jesus para entregar a Ele as nossas riquezas. E eu não estou falando aqui de oferta ou de dízimo, apesar de ter a plena convicção que o fato de o Senhor esperar de nós, que nós entreguemos as nossas ofertas, que sejamos fiéis nos dízimos, trata o nosso coração em relação à prioridade. Apesar de entender que o fato de cumprirmos o mandamento de sermos fiéis ao Senhor com as nossas riquezas trabalha em nosso coração um nível de prioridade, o que eu quero destacar aqui com você é que nós precisamos ir até o Senhor para entregar a Ele tudo que temos, no sentido de dizer: você é mais importante. Jesus, a partir do momento que você nasceu no meu coração, você se tornou a pessoa e o meu objeto de maior valor, de maior riqueza, de maior importância. O meu coração genuinamente está em Ti e não naquilo que eu posso receber ou obter de favor a partir desse relacionamento. Ouro fala sobre entregarmos ao Senhor as nossas vidas, entendendo que Ele é o objeto e a pessoa de maior valor que temos. O segundo presente que os sábios do Oriente entregaram a Jesus foi incenso. Incenso fala de sacrifício. Sabe, nas Escrituras, geralmente o incenso, ele é associado aos momentos de sacrifício. Sacrifício de animais, o incenso era queimado naquele momento como oblação, para trazer aromas suaves em meio ao sacrifício. O que isso significa então? Significa que o incenso é a entrega, é o sacrifício. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, o texto diz: o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência
é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que ofertas de gorduras e de carneiros. O incenso aqui para nós, nessa noite, ele é aplicado como a nossa obediência e submissão ao Senhor. Nós devemos nos aproximar de Jesus como aqueles que têm genuína e profunda intenção de obedecer fielmente a Ele, de obedecer incondicionalmente a Ele. O Senhor Jesus disse: aqueles que me amam não são aqueles que fazem coisas extraordinárias. Aqueles que me amam não são os que vendem tudo e vão para a África. Não são os que vendem tudo e entram nas igrejas e dizem: agora eu quero servir ao Senhor no ministério. Aqueles que me amam são os que me obedecem. Então o incenso fala de sacrifício, mas o sacrifício que realmente o Senhor Jesus espera de nós. O sacrifício da obediência. E obediência muitas vezes fala sobre abrir mão dos seus desejos para ouvir qual é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para as nossas vidas. A maneira correta de nos aproximarmos de Jesus é obedecendo a Ele. Obedecendo primeiro a palavra, as Escrituras, que é a verdade revelada de Deus. E segundo, obedecendo a vontade que Ele, por meio do Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações. Se você quer se aproximar de Jesus como aquele que libera incenso, aroma suave ao Senhor, então se aproxime dele com o coração disposto a obedecer fielmente e incondicionalmente a vontade do Senhor para a sua vida. Terceiro e último presente que os sábios do Oriente trouxeram ao menino Jesus e que nós estamos aplicando esse texto na nossa vida prática, entendendo como nós devemos nos aproximar de Jesus. O terceiro e último presente é a mirra. Olha que interessante isso. Nas Escrituras, a mirra, no Novo Testamento particularmente, geralmente estava associada ao ato de embalsamar ao sepultamento, ou seja, preparar e conservar o corpo para o ato do sepultamento. Meu Deus, pastor, mas nós estamos falando de Natal, é festa, alegria, é diversão, é família reunida, presentes, as crianças felizes. Você está falando de sepultamento, você está falando de morte, você está falando de enterro, de velório. Que é isso? Presta atenção no que isso fala aos nossos corações e de como nós podemos aplicar isso na nossa entrega genuína a Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz assim: Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. A mirra nos ensina sobre entregarmos a nossa vida a Jesus. A mirra nos ensina sobre morrermos para nós mesmos e vivermos para Cristo. A mirra fala sobre a morte do nosso velho homem e a entrega total a uma nova vida que se dá por meio de sermos revestidos de Cristo. Assim como a mirra revestia o corpo e tinha o propósito de embalsamar, de proteger, de conservar, nós fomos revestidos de Cristo e chamados a viver uma nova vida com Ele, onde o nosso velho homem morreu e agora nós vivemos em Cristo e para Cristo. Glória a Deus por isso. Essa é a maneira certa de nos aproximarmos de Jesus, reconhecendo primeiro que Ele é a nossa maior riqueza e o nosso maior tesouro. Segundo, que nós liberamos incenso quando obedecemos a sua vontade. E terceiro, que nós morremos para a nossa antiga vida, o nosso velho homem morreu e revestidos de Cristo, nós vivemos uma nova vida que agora agrada e honra ao Senhor Jesus. É Natal. Jesus de fato nasceu no seu coração, nasceu no meu coração, mas é a nossa resposta a esse fato que vai definir se nós realmente viveremos o Natal de Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Feliz Natal para você e toda a sua família, e que Jesus Cristo, que é o verdadeiro sentido do Natal, não só possa nascer no coração de todos aqueles aos quais você ama, mas que todos, inclusive você, possa responder a este fato, se entregando genuinamente a Ele, vivendo a vontade dEle para a sua vida. Deus te abençoe.